Chegou o momento que vocês estavam esperando bastante aqui no canal, o ranking da franquia Halloween. Chegou, hein? Depois de fazer uma maratona de todos os filmes, trazer os reviews, né, as críticas de todos os filmes, finalmente chegamos no ranking. Então, pessoal, sem mais delongas aqui, meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal. Então, bora quebrar a quarta parede do ranking da franquia Halloween, do pior para o melhor. Então, bora lá! Em 13º lugar, obviamente, vocês já deviam saber disso, já estavam esperando, que é Halloween 2, de 2009, dirigido por Rob Zombie. Vocês até colocaram lá no meu Instagram, quando eu fiz uma pequena enquetezinha ali, para vocês descobrirem que o ranking um pouco, vocês comentaram sobre isso e completamente acertaram. Halloween 2 de Rob Zombie, para mim, é o pior filme da franquia em todos os aspectos. Foi uma tortura ter que rever esse filme, mas tudo por vocês eu faço aqui, né? Então, pessoal, esse filme de Halloween nem parece filme de Halloween. Ele consegue destruir 3 personagens legados da franquia. A Laurie, que tá completamente louca, histérica, irritante, rebelde, que só grita o filme inteiro e fala palavrão o filme inteiro. O Dr. Loomis, que aqui se tornou simplesmente um personagem egocêntrico, que liga bastante pro dinheiro. Também outro personagem extremamente snob, irritante, que não se importa com ninguém, nem mesmo conhece o próprio Michael Myers, que é que ele fica falando o tempo todo que ele morreu, o que é completamente diferente do Loomis que a gente está acostumado na franquia. E também destruíram o próprio Michael Myers, completamente descaracterizado mais ainda nesse filme do que no remake. Aqui ele anda sem máscara, anda durante o dia, ele não usa aquela roupa característica dele, né? Aquele traje mais de mecânico. E o pior ainda, né? Ele fala, tirando completamente o mistério, a simbologia, todo o conceito do personagem Michael Myers como um ser misterioso, um ser encarnação do mal, uma força da natureza. Tudo isso é realmente retirado do personagem, que se torna mais um psicopata, mais um serial killer nos filmes, de um lado completamente humanizado. Então você não consegue ver que esse filme é da franquia Halloween, também principalmente pela questão de que não temos a música tema do filme Halloween nesse filme. É somente, né, colocado ali nos créditos finais. Claro que tem suas coisas positivas, né? Por exemplo, o personagem da Anne, aquela cena de abertura do hospital, que acaba desconstruindo porque é simplesmente um sonho, mas o Brackett é um personagem muito bom nesse filme e é extremamente emocionante quando ele encontra a sua filha Anne morta. Então, tem algumas coisas boas, mas no final o filme realmente é muito ruim. Em 12º lugar, então, né, o remake Halloween de 2007, que eu acho que é simplesmente desnecessário esse remake. Uma história de origem que ninguém pediu. Por que queremos saber a história de Michael Myers? Por que queremos saber o que o Michael Myers fez durante os tempos lá em Smith Grove? Porque não queremos, é como eu disse, né? Aqui simplesmente tira a mitologia, tira o mistério por trás do Michael Myers, não sendo como uma força da natureza, mal encarnado, bicho-papão, shape, vulto e todas as coisas. Aqui o Michael Myers simplesmente é uma consequência de fatores externos e de fatores internos numa tempestade perfeita que transformaram ele num psicopata. Não temos os olhos do mal, os olhos do bicho-papão, temos os olhos de um psicopata. Tira completamente todo o mistério por trás do personagem. E aqui também, né, esse filme tem uma enorme crise de identidade. Ele quer ser o quê? Uma história de origem? Ele quer contar o remake? Ele pega o remake, alguns elementos do remake e joga por alto, que é ser outra coisa. Aqui a gente tem realmente uma grande crise de identidade do filme com o que ele realmente quer ser, o que ele quer contar. A primeira hora do filme é completamente diferente da segunda hora do filme. Tem um corte extremamente abrupto e você consegue ver essa crise, esse Frankenstein no filme, o que ele realmente quer ser. E o Rob Zombie não consegue captar toda a essência da franquia que conhecemos e que amamos.
Em 12º lugar, então, temos Halloween 3, A Noite das Bruxas. Esse é o filme aqui que não tem o Michael Myers, ou seja, ele se desvia completamente da franquia. E aqui esse filme é mostrado que os 2 primeiros filmes da franquia, na verdade, são filmes aqui nesse universo de Halloween 3, ou seja, descarta os 2 filmes e para mim é um completo desrespeito aos fãs dessa franquia. Além disso também, esse filme Halloween 3, né, ele é uma miscelânea de vários temas, como eu disse, parece que ele pega várias coisas, bota um liquidificador, bate bem e assim joga tudo para fazer o filme. O roteiro é completamente complicado demais, o ritmo do filme é muito lento, o mistério que não deixa a gente com vontade de continuar assistindo no filme para desvendar esse mistério, os personagens principais extremamente sem sal, nada caricatos, com um romance ali bem assim preocupante, digamos assim, vocês vão me entender bem. E aqui temos vários temas, né, jogados. Temos bruxaria, temos ficção científica, temos magia, temos slasher, terror, suspense, drama, romance, várias coisas ao mesmo tempo. O negócio de pegar a pedra do Stonehenge para poder usar a magia da pedra num ritual de Samhain, de sacrifício de crianças para os deuses celtas, e que ali as crianças assistem a esse comercial na televisão, as cabeças acabam meio que explodindo, derretendo com as máscaras de Silver Shamrock, que sai um monte de bicho, um monte de coisa dessas máscaras nesse ritual de sacrifício. Realmente é um filme que você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui, né? Colocaram várias ideias ali e fala, faz o roteiro aí, bota isso aí, né? Com certeza é um filme extremamente complicado, com uma produção conturbada e que aí no final ficou uma miscelânea. Aqui o filme não consegue nem se sustentar como um filme da franquia Halloween, nem como um filme solo, né? E com certeza muitas pessoas ainda comentam sobre esse filme, falam sobre esse filme, porque ele tá na franquia Halloween. Se fosse um filme completamente solo, talvez tinha sido esquecido no tempo, né? Então, assim, é um filme que não dá certo de maneira nenhuma. Em 10º lugar, então, Halloween 5, A Vingança de Michael Myers. Como assim, Breno? O quinto filme tá aqui antes do 6º? Vocês vão entender um pouco melhor sobre isso. Esse 5º filme é simplesmente bastante anticlimático, ou seja, pega aquele final de Halloween 4 que temos, né, a Jamie ali atacando a senhora Caruthers na escada extremamente ensanguentada, replicando, né, o que seu tio fez anos atrás com a irmã dele, né? Um final completamente ousado, corajoso, né? Impactante, que aqui simplesmente Halloween 5 eles pegaram esse final e acabaram destruindo tudo, né? Não foram nem um pouco corajosos em dar continuidade a essa história. Então aqui já tem aquela quebra ali do filme. Com certeza o 5º filme, né, foi muito apressado, a produção correu bastante para fazer esse filme e mostra muito, né? Mataram a Rachel, que é um personagem bastante interessante, bastante forte e que conseguiria, né, dar continuidade nesse filme muito melhor do que a protagonista Tina, que colocaram no lugar dela, porque a Rachel e a Jamie também já têm uma conexão pregressa, o que ajudaria na construção da história muito melhor, mas resolveram matar para mostrar, opa, a gente não fez ali, não deu continuidade ao final de Halloween 4, mas matamos a protagonista no início do filme. Olha só como é que a gente é corajoso. Só que não, né? O Dr. Loomis completamente destruído aqui, ele estava extremamente obcecado, ele trata mal, ele grita com a Jamie. A gente tem mais medo do Dr. Loomis do que o próprio Michael Myers nesse filme. Então ele está completamente exagerado, né, as suas ações, destruindo completamente o personagem, coitado. A Jamie, que também não tem muito o que ela fazer, ela passa metade do filme muda e metade do filme gritando horrores, coitada. É um personagem que foi muito bom em Halloween 4, em Halloween 5 também não conseguiram evoluir o personagem de todas as formas. O Michael Myers muito mal feito aqui, né? A caracterização dele é uma das piores da franquia, com aquela máscara soltando aqui no pescoço, aquela roupa larga, horrível dele, né? E também um tom cômico, né? Uma trilha sonora meio carnavalesca, meio circense, né? A produção do filme é muito mal feita, o filme se passa mais durante o dia, é bem colorido, a trilha sonora é horrorosa, o filme é extremamente mal produzido, o Michael Myers mais humanizado, já que ele chora nesse filme, né? Então, assim,
Péssimo. E o Dr. Loomis ainda usa a Jamie como isca no filme para capturar o Michael Myers. E no final ainda a gente tem aquela questão do homem de preto, né? Quem que é esse homem de preto? Que já mais uma vez coloca uma ideia sem algum planejamento, esperando que alguém no futuro vá lá e tenha uma ideia brilhante para dar continuidade. Extremamente um filme falho, né? É um filme que não tem aquela sobriedade da franquia Halloween e é muito ruim mesmo. Escolhas completamente erradas desse filme que faz com que ele seja pior do que Halloween 6. Acreditem, se quiserem, para mim é pior. Em nono lugar, então, Halloween, A Última Vingança. Antes que vocês joguem hate, me entendam um pouco mais. Eu sei exatamente que esse filme traz aquela história horrorosa do culto de Thor, extremamente sobrenatural, que aqui também temos uma descaracterização do Michael na questão da sua personalidade, já que aqui, né, ele é mascarado, que ele é amaldiçoado por um culto de Thor, aqui também de um ritual celta, né, que amaldiçoa o Michael Myers para ele poder matar os membros da sua família como um ritual de sacrifício ali para os membros dessa seita, desse culto, né? E ali completamente eles reescrevem toda a mitologia, toda a história dos 6 primeiros filmes da franquia, né? Que o Michael Myers já escuta a voz desde criança, que ele é ordenado, que ele é amaldiçoado, ou seja, né? Ele não faz porque ele quer, mas sim porque ele é controlado por esses membros dessa seita. Simplesmente horrível. Aqui também a questão da Jamie também é extremamente mal retratada. Ela tem uma criança, o que dá para entender que aconteceu uma coisa muito horrível com ela nesses 6 anos, já que ela foi sequestrada no filme anterior, né? E ali, então, o bebê dela também vai ser o último momento, assim, desse ritual da seita, já que eles querem passar para outra pessoa, simplesmente o Danny, que é a filha da nossa nova protagonista, né, a Kara Strode. Mas apesar de todos esses problemas dessa história horrorosa do culto de Thor, aqui pelo menos você consegue ver a sobriedade, a seriedade de um filme da franquia Halloween. O Michael Myers está bem caracterizado na questão dos seus trajes, da sua máscara também é muito bem feita. Ele tem aquela questão mais sombria, né? Mais aquela encarnação do mal ali, obviamente com essa questão da seita, mas os novos personagens são bem interessantes. A Kara é um personagem bem interessante, ela é uma protagonista forte, diferente das outras protagonistas adolescentes. Aqui ela já é mais adulta, já tem um filho, então já é uma coisa que destoa bastante dos outros filmes da franquia. Temos o retorno do Tommy Doyle, que é muito bom aqui, né, interpretado pelo Paul Rudd, que tem extremamente um grande carisma nesse filme e que é o fio condutor ali de toda a história. E ele é muito interessante, ele tá obcecado com a história do Michael, ele explica pra gente as coisas que estão acontecendo, e ele é um bom personagem, muito bem retratado. Aqui, pelo menos, temos a redenção do Dr. Loomis, também do filme anterior. Ele tá muito mais comedido, muito mais centrado, tá aposentado, e infelizmente é o último filme de Donald Pleasence, ou seja, é a despedida dele da franquia. Mas ele também é um bom personagem nesse filme, e é legal ver a interação dele com o Tommy, pra eles poderem resolver isso tudo. Tem um pouco mais de suspense, tem um pouco mais de mistério, né? Assim, a morte também da Deborah, né? Que tem aquele suspense dentro da casa, é bem construído. A trilha sonora é muito legal. E também temos várias homenagens e vários saudosismos ao filme original, por exemplo, né? A questão de trazer a família Strode de volta, mostrar a casa dos Myers, né? Aquela ligação com o Dr. Ruin no primeiro filme, ali, bem forçada. Mas, assim, a trilha sonora também tá bem boa, assim, se você relacionar com a trilha sonora do primeiro filme, são bem parecidas, né? Então, assim, tem algumas coisas que são melhores do que Halloween 5. Por mais que a história não seja tão boa assim, pelo menos essas questões assim, mais técnicas de produção são bem feitas e mais pensadas do que Halloween 5. Por exemplo, Halloween 5 eu não falei, mas eles até erraram na casa do Michael Myers, que não tem nada a ver com a casa que a gente viu em todos os outros filmes. Ou seja, nem o detalhe de fazer uma casa fiel à casa do Michael Myers dos outros filmes, usaram uma casa qualquer. Então, assim, não tiveram nem um pouco de carinho em detalhe com os filmes anteriores. Aqui, pelo menos, dá pra ver que o diretor é fã da franquia e tentou trazer algumas coisas saudosistas e algumas homenagens aqui. Por mais que esse filme seja horrível, por mais que a sua história seja horrível, é um pouquinho melhor que Halloween 5 nesses quesitos.
Oitavo lugar, então, Halloween Ressurreição. Breno, você colocou Halloween Ressurreição na frente de tudo isso. Por quê? Ah, gente, assim, Halloween Ressurreição tem vários problemas. O principal problema dele, com certeza, é destruir o final ali de Halloween H20, que seria uma sequência muito boa e um final extremamente impactante entre a Laurie e o Michael Myers, em que a Laurie estaria bem triunfante. Mas eles tinham muito medo de matar o Michael, da franquia terminar de vez, e como eles viram que deu uma melhoradinha na franquia, o interesse das pessoas, vamos continuar. E aqui resolveram matar a Laurie nos primeiros 15 minutos do filme, mas são os melhores 15 minutos, que tem bastante suspense. A Laurie montando toda aquela armadilha, aquela mini batalha entre a Laurie e o Michael Myers, a interação entre os dois é muito bem realizada. Claro que depois disso o filme completamente vai sendo destruído mais e mais e mais e mais. Principalmente naquela cena do Kung Fu do Fred versus o Michael Myers, é muito ruim. Os personagens horrorosos, a protagonista horrível, né? Que ela nem sabe gritar, o grito dela é dublado. Então, assim, várias coisas muito problemáticas, um reality show dentro da casa do Michael Myers com aquelas câmeras, vários problemas, não tem suspense, não tem nada. Mas pelo menos, pessoal, o que traz esse filme um pouquinho melhor é a questão do divertimento. Por mais que seja um filme ruim, ele pelo menos diverte um pouco, né? Você passa o tempo ali, você fala assim, dentre esses filmes ruins da franquia de Halloween, por exemplo, qual o filme que você pegaria para poder assistir sem passar tanta raiva, para rir, né, para poder fazer escárnio, zoar o filme, entendeu? Falar, nossa, ruim pra caramba, e depois você esquece. Halloween Ressurreição. Se você pegar todos os outros filmes, você sai com raiva do filme, de tão ruim que é, de como destrói tanto a franquia. Aqui destrói, né? Mas assim, se você for pegar o Halloween H20, finge que esse filme nem existe e pronto, acabou, sabe? Então, assim, não faz assim, muita continuidade com o restante. Finge que esse aqui não existe. Mas pelo menos esse filme tem aquele divertido, é aquele, talvez, guilty pleasure que a gente fala, né? Assim, né? Pelo menos desses filmes ruins, é um que eu reassistiria, assim, de boa, sabe? Sem passar muita raiva, assim, enfim, é mais por conta desse fator de tão ruim que é um pouco divertido pra gente poder rir, passar o tempo e falar mal, e é gostoso falar mal desse filme. Então é mais por essa questão mesmo, né, do que você assistir os outros anteriores e você falar mal e eu sair com raiva do filme. Pelo menos esse aqui entretém muito mais. Entretenimento também é uma parte bastante importante dos filmes, né, assim. Então por conta disso eu coloco ele aqui um pouquinho na frente dos outros. Sétimo lugar, Halloween Ends. Nossa. Mas, Breno, você falou tão mal desse filme, por que ele tá tão alto? Porque, por mais, pessoal, que ele seja um filme muito ruim, ele tem um fator simbólico, né? É um filme evento, né? Por mais que não assim, condiz com as coisas que estavam sendo feitas no marketing, né? Mas é um filme evento, é o final, a grande conclusão, é a despedida de Jamie Lee Curtis, né? É o embate final entre o Michael Myers e a Laurie, por mais que seja um pouco decepcionante, tem todos esses fatores simbólicos também em relação ao filme, né? Assim, a despedida da Jamie Lee Curtis da franquia. Então, assim, é o último mesmo, sabe? Você tem essa noção de que é o último. E pra mim, o final foi satisfatório. A Laurie ter ganhado do Michael Myers, ter o seu final feliz, conseguir seguir com a vida dela, pelo menos numa linha do tempo, ela teve um final feliz, uma coisa completamente diferente. E aqui, pelo menos, eles foram corajosos em matarem o Michael Myers. Então, eu coloco ele mais aqui em cima, mais por conta dos últimos minutos do filme, os 20 últimos minutos, que é a luta do Michael com a Laurie, o Michael sendo morto ali, toda aquela questão da cidade, ela também tendo seu final feliz. Aqui pelo menos deu um gosto mais assim, satisfatório, por mais que o resto do filme seja extremamente ruim. Descaracterizaram o Michael Myers, trazer ele fraco,
toda a construção que fizeram os 2 primeiros filmes. Aqui é um filme extremamente anticlimático para todos os personagens. Allison tá completamente irritante, apaixonadinha, rebelde, briga com sua avó por causa de um boy lixo. Aqui a história é muito mais focada no Corey, né? É um filme lento, de romance, em que a Allison e o Corey ficam andando naquela moto o filme inteiro, plash, plash, com a moto andando o filme inteiro. Então, assim, a Laurie e o Michael quase não têm contato um com o outro, não souberam utilizar a Lindsay e o Hawkins. Vários problemas, eu fiz um vídeo completaço aqui pra vocês, não vou ficar repetindo tudo. Tem vários problemas no filme, mas eu só coloco ele aqui um pouco pra cima pela questão dele ser a grande conclusão, da ser despedida e de ali ter a batalha final entre a Laurie e o Michael. Só por causa disso. E querendo ou não, o filme é bem produzido, né? O filme é bem produzido, mas deixa um pouco a desejar. Em sexto lugar, então, temos Halloween 4, o retorno de Michael Myers. Para mim, aqui, com certeza, uma das melhores sequências dos filmes e um dos melhores filmes da franquia Halloween, com certeza. Ele consegue capturar bastante a essência dos 2 primeiros filmes. É um filme mais sombrio, se passa mais durante a noite, tem toda aquela questão do Michael Myers se esconder na escuridão, a fotografia é muito bem feita, a trilha sonora é muito boa também. Assim, obviamente que a máscara do Michael deixa um pouco a desejar, mas o Michael Myers está bem interessante, está bem ameaçador, e aqui o filme consegue mesmo capturar a essência da franquia, fazendo várias homenagens também ao filme original, e também, né, temos o retorno do Dr. Loomis aqui nesse filme, que está sensacional. Vemos ele mais uma vez tentando parar o Michael Myers com todas as formas possíveis, se juntando ao novo xerife da cidade, o xerife Meeker. E a relação entre os dois é muito mais interessante do que a do Dr. Loomis com o xerife Brackett. E aqui também temos a Rachel, né, como a nova protagonista, como a nossa Final Girl. Ela é bastante interessante, ela é carismática, ela é um personagem forte, e você vê que ela se importa bastante com a Jamie. A relação entre as duas, né, de irmandade, né, de sororidade, as duas irmãs ali, é muito interessante. A Jamie também nesse filme tá bem legal, né? Ela tá bem, assim, bem desenvolvida. Você consegue ver, tadinha, os traumas que ela sofreu no passado, e aqui tendo que lidar com vários problemas com apenas 7 anos de idade, e várias homenagens que temos, né, com o primeiro filme. Esse final extremamente impactante do filme, né? Assim, que deixa a gente chocado. Foram extremamente corajosos de fazer esse final, por mais que não tenham dado continuidade, mas um final extremamente impactante nesse filme. E também mostra um pouco mais como a cidade vai reagindo contra o Michael Myers, né? Então é um filme que expande um pouco mais o universo, trazendo novos personagens, novas histórias, mas infelizmente depois não conseguiram dar uma continuidade boa para isso. Mas depois de Halloween 2 é um grande retorno da franquia aos trilhos, né? Infelizmente no ano seguinte destruíram tudo, mas para mim é uma boa sequência, é um filme bastante sólido. Em quinto lugar, então, Halloween 2. Sinceramente, eu fiquei muito confuso aqui entre Halloween 4 e Halloween 2. Quem que ia ficar na frente? Pra mim, os dois estão bem ali juntos, né? Mas eu trouxe Halloween 2 um pouquinho na frente aqui, coisinha bem pouquinha mesmo, por conta da Jamie Lee Curtis, né? Por conta da Laurie Strode. Porque aqui temos os nossos 3 personagens legados da franquia mais uma vez. E que seria a última vez que a gente teria os 3 juntos, né? Infelizmente. Então, por conta disso também, eu coloco ele aqui um pouquinho na frente, por conta dessa questão do saudosismo, né? De termos esses 3 personagens legados. Mas assim, Halloween 2 de 1981 e Halloween de 1988 conseguem justamente trazer esse sentido, né, esse sentimento de continuidade. E muitas pessoas, inclusive eu falo, né, que o primeiro filme e esse é como se fosse um filme só, dividido em 2 partes. Porque você consegue ver muito bem isso, né? O diretor desse filme, que não é John Carpenter, ele conseguiu captar a essência, captar as técnicas de John Carpenter e recriar aqui no filme dele da maneira dele, né? Que aqui o filme tem muito mais mortes, tem muito mais gore, é um filme que eleva um pouco mais, expande um
um pouco mais também desse universo, né, mosqueando a cidade, reagindo pela primeira vez aos eventos. Eles vão até a casa do Michael Myers, apedrejam a casa do Michael Myers, destroem como um sinal mesmo de tipo de repulsa às coisas que Michael Myers faz. E também aqui a fotografia do filme é muito boa. Tudo bem que a gente tem que jogar aquele na suspensão da descrença do hospital, super, hiper, mega vazio, escuro, sem nenhum paciente além da Laurie, né, ali no hospital. Mas assim, eles conseguiram explorar bastante essa localidade, né, do hospital, aqueles corredores escuros, sombrios, o Michael Myers ali na escuridão. Então assim, conseguiram realmente captar a essência do Michael Myers como shape, né, como vulto, bicho-papão escondido ali nas trevas. Então realmente souberam capturar muito bem isso. Uma das coisas mais falhas no filme, com certeza, é a Laurie, própria Laurie, coitada, né, porque aqui ela não tem muito o que fazer durante o filme, né, ela fica mais, assim, no hospital, ela rasteja, ela grita, enfim, não tem muita coisa o que ela fazer aqui, infelizmente, né, e pelo menos o Dr. Loomis retorna, ele tá muito bem no papel. E também uma coisa fraca do filme pra mim é a questão de falar que a Laurie e o Michael Myers são irmãos. O que quebra completamente aquele mistério por trás. Por que o Michael faz o que faz? E quando a Laurie descobre que é o Michael que faz isso, mas que não sabe que é o irmão, ela fica perguntando, por que eu? Por que ele faz isso? É muito pior do que você simplesmente ter uma motivação ali. Então quebra um pouco aqui, né? Mas uma sequência boa, uma sequência bem sólida e que consegue dar boa continuidade ali do filme de 1978, captar a sua essência. Em quarto lugar, Halloween Kills. Nossa, gente, que filme bom pra caramba! Que isso, o filme é muito bom. É um filme para mim extremamente subestimado, mas ele pega assim o primeiro de 2018 e eleva de uma forma simplesmente fenomenal. Que isso, Michael Myers, a força da natureza, imbatível, imparável, vai matando a rodo, sai matando todo mundo, as mortes bem interessantes, né? Até mesmo você fica com dó dos personagens, que eles conseguem desenvolver um pouquinho os personagens antes das mortes, mas que isso, muito bom mesmo, né? Assim, maior morte da franquia, que são 24, praticamente perfeita. A fotografia do filme é sensacional. Aquela cena do Michael Myers saindo no fogo, atrás dele da casa pegando fogo e chovendo. Que isso? Você até arrepia. Nossa, você tem medo do Michael Myers. Esse aqui realmente é o Michael Myers bicho-papão, encarnação do mal, uma força da natureza imparável. Que é isso? Para mim, uma das melhores representações do Michael Myers em filme é nesse aqui. Simplesmente fantástico. O que dizer daquele flashback, né, de 1978? A atenção aos detalhes, que é isso, eles pensaram muito bem feito. Quando começa o flashback, você se sente transportado até 1978, né? Toda a estética, né? Toda a fotografia dessa parte, a trilha sonora do filme original. Que isso, atenção aos detalhes, a caracterização do Michael Myers, aquela máscara, até mesmo os trejeitos do Michael Myers, a casa também, uma réplica perfeita dos mínimos detalhes, né, do filme de 78. Que isso, simplesmente fantástico. Dr. Loomis, gente. Conseguimos ver o retorno do Dr. Loomis. Que isso, eu falei assim, meu Deus, Dr. Loomis. Nossa, é muito bem feito. É um filme muito bem minucioso, muito bem realizado, muito suspense. Aquela cena do parque também com a Lindsay, sensacional. Mas o que é que ele peca um pouco? É um pouco a Laurie, tá? Ela fica um pouco mais ali, né, de lado, mas é obviamente que ela tá machucada, né, e tudo mais. A Carrie é um personagem muito bom, gosto muito dela. Infelizmente ela morreu no final do filme, mas é um personagem que eu gosto bastante. Então, assim, o que peca um pouco, assim, é aquela questão de trazer os personagens legado, assim, de anos atrás e não saberem muito bem o que fazer com eles, né. Além de ter esse momento de brilhar, mas a Marion aparece muito pouco, podia ter sido melhor desenvolvida. O Tommy Doyle é um pouco irritante. O Brackett, coitado, também pouco desenvolvido. E até mesmo o Lonnie, que ninguém se importa com esse personagem, né? Então, assim,
pecaram um pouco em trazer esses personagens, né, queridos ali depois de muitos anos, né, e não souberam fazer muito bem, lidar muito bem com eles, infelizmente. Também temos aquela cena, né, do hospital que muita gente não gosta, com certeza também aquele Evil Dies Tonight 500 milhões de vezes, é um pouco chato demais, mas aqui pelo menos tem aquele conceito que eu já falei pra vocês, né, de como Michael Myers, ele causa esse caos na cidade, né, ele transforma também as pessoas em monstros, como as pessoas ficam obcecadas por ele, como as pessoas ficam ali, né, com medo, traumatizados com ele, nunca nem viram ele, mas sentem como se aquele mal do Michael se espalhasse, se infectasse completamente a cidade inteira, que fica empolvorosa, né, como eu falei pra vocês, aquele mal, aquele paradigma do terror, né, o mal da sociedade, o mal externo e também o mal interno do próprio Michael e o mal externo da sociedade, como ele causa aquele mal, como ele infecta aquele mal, né, na cidade inteira e como ela reage àquele efeito manada. Assim, é uma crítica social bem pesada nesse filme. Podia ter tirado um pouquinho daquela parte de Evil Dead Tonight, podia, mas é um filme muito bem feito, muito bem pensado, realmente, assim, muito bom e termina, assim, no auge que, infelizmente, Halloween Ends não consegue acompanhar, mas pra mim é um filme muito, mas muito bom e, infelizmente, subestimado. Até fiz um vídeo aqui em defesa de Halloween Kills. Em terceiro lugar, Halloween H20. Ai, que esse filme é tão gostosinho, é tão bom assistir esse filme. Eu até escolhi ele para fechar com chave de ouro aqui a minha maratona, né? Já que eu já tinha assistido outros filmes antes dessa nova trilogia. Então, para fechar com chave de ouro, eu falei, eu vou terminar de um jeito bem gostosinho. Esse filme é muito bom, é muito bom. Assim, é o primeiro filme da franquia Halloween que eu assisti. Então, eu tenho também aquela parte emocional em relação ao filme, né? Então, assim, é um filme muito bom que 20 anos depois temos novamente, né, ali um embate entre a Laurie e o Michael, que aqui pra mim seria um final simplesmente excelente se não fosse Halloween Ressurreição, né? Mas aqui a Laurie teria seu grande final, é muito bom. Constrói muito bem a Laurie depois desses 20 anos, a gente vê o que aconteceu com ela, né, que ela tá traumatizada, que ela tem pesadelos, que ela é alcoólatra e que ela tenta lidar com isso, já fez vários métodos, várias coisas para poder lidar com isso, mas ela não consegue. Aqui ela forjou pra morte, ela mudou para outra cidade, para outro estado, é a diretora de um colégio, tem um filho, né, chamado John, de 17 anos, e é nesse momento então que o Michael Myers acaba voltando para aterrorizar ela mais uma vez. Esse filme é muito bom, tem um suspense interessante, né? É um filme que consegue recriar um pouco a atmosfera dos dois primeiros filmes, mas obviamente aqui se parece muito com o filme dos anos 90 por conta da época que foi lançado, né? Mas, assim, é muito legal, assim, o embate entre a Laurie e o Michael ali. Realmente uma das grandes batalhas entre os dois. Que, se não fosse por Ressurreição, seria um final simplesmente incrível para essa franquia, né? É um filme evento, um filme comemorativo, que traz inúmeras homenagens, né, à franquia Halloween e também outras homenagens a outros filmes. A participação de Janet Leigh, né, que é a mãe da Jamie Lee Curtis, participa desse filme, faz referência, homenagem à Psicose, faz referência também e homenagem à franquia Pânico. Então esse filme é muito bom, muito bom. Claro que tem seus problemas, como a trilha sonora, como eu falei, que é um mix de várias trilhas sonoras de vários filmes, né? Aquela máscara do Michael Myers que dá pra ver os olhos dele e também uma parte que a máscara dele é em CGI. Tem os seus problemas, mas é um filme muito bom, muito bem construído. E a Jamie Lee Curtis no papel de Laurie Strode, simplesmente fenomenal. É um filme tão gostosinho de assistir, tão bom, tão reconfortante. Nossa, esse filme é simplesmente fantástico. Segundo lugar, Halloween 2018. Que é isso, esse filme é simplesmente fenomenal.
E aqui ele completamente tira todas as outras sequências, né? Sendo uma nova linha do tempo, se passando 40 anos depois dos eventos do primeiro filme. E aqui temos uma outra história da Laurie, temos um outro embate entre a Laurie e o Michael, e aqui simplesmente a Laurie não é mais a irmã do Michael Myers. Recuperando então aquela questão de Michael Myers sem motivação para fazer o que ele fez, simplesmente a Laurie estava no lugar errado, na hora errada. E aqui a Laurie completamente obcecada pelo Michael Myers, ela aprende a lutar, ela aprende a arma, ela tem uma filha chamada Karen e tem uma neta chamada Allison. E é muito bom ver essas 3 gerações da família Strode lutando juntas contra o Michael Myers no final. E o que dizer naquela batalha final simplesmente fantástica. Pra mim, sim, essa é a melhor batalha entre a Laurie e o Michael. Muito boa, tem muito suspense aquela cena em que ela sobe as escadas para poder procurar o Michael pela casa, ela atacando fogo na casa também, simplesmente o filme termina num auge, num impacto extremamente fantástico. O filme é muito bem pensado, a trilha sonora é fantástica também, né? Assim, a fotografia é muito boa, a direção é extremamente forte. Realmente esse filme é muito bom, é bem violento, né? E é aquela sequência do Michael Myers matando um monte de gente pela rua, sabe? Sem motivo nenhum. Esse é o Michael Myers, né? Essa é a força da natureza, esse é o bicho-papão, essa é a encarnação do mal, extremamente boa. A máscara, a caracterização do Michael Myers, muito bom mesmo. É um filme simplesmente excelente, que homenageia o filme original, traz várias referências ali ao filme original, né? Traz uma vozinha assim do Loomis, enfim, é um filme que eleva a franquia, que leva ela a um outro patamar e ressuscitou, né, a franquia depois de vários e vários fracassos de anos e anos e anos, e esse filme conseguiu trazer a franquia de volta aos eixos, trazer Jamie Lee Curtis como a Laurie, trazer o John Carpenter, né, de volta ali na trilha sonora do filme, coisa que o John Carpenter não, tinha muitos e muitas décadas querendo se envolver num filme da franquia Halloween assim, ativamente, né? E conseguiram trazer isso tudo, todos os elementos ali simplesmente se encaixaram muito. Então, pessoal, em primeiro lugar, obviamente, Halloween 1978. Não tem como. Se não fosse esse filme, não teríamos essa franquia que está viva faz 44 anos. Que é isso? O filme é simplesmente fantástico. É um marco no cinema, de tanto assim, no cinema de modo geral, quanto no cinema de horror. É um filme extremamente estudado até os dias de hoje, das suas técnicas, dos seus personagens, da sua construção, da sua produção. É um filme excelentíssimo, realmente uma obra-prima de John Carpenter, né? Aqui, gente, com $300 mil, John Carpenter conseguiu fazer esse filme. Como eu sempre falo, menos é mais. Que é isso? Fotografia excepcional. É toda a direção excepcional, as master shots, pra gente poder ver o Michael Myers escondido, né? Que você fica preocupado também com todo o cenário. Ele sabe explorar bem os frames, os cenários, a locação inteira. Você fica olhando para os lados, vendo se tem alguma informação que você não perdeu. Toda aquela construção do suspense, né? Aqui John Carpenter, por exemplo, ele não usa os jump scares. Então, assim, é muito bem estudado essas técnicas de John Carpenter. A Laurie Strode como Final Girl, ela é bastante estudada também como sendo um exemplo típico conceitual de uma Final Girl que é estudada até os dias de hoje. A estreia de Jamie Lee Curtis no cinema, que interpretando esse personagem 44 anos depois. Que é isso, o filme é excepcional. Michael Myers também, sendo um grande ícone do terror. Aquela máscara branca dele que custou $1 e que se tornou um grande ícone, né? Toda aquela mitologia criada, aquela suspense. Aqui não temos nenhum alívio cômico, o filme é completamente sombrio. Assim, as mortes também não tem bastante gore, ou seja, John Carpenter queria focar muito mais no assombro, na atmosfera, nesse suspense, no escuro. E
aqui o escuro não foi ideia dele não, tá, gente? É porque realmente eles não tinham dinheiro para iluminação, para comprar todos os aparatos necessários para fazer o filme, né? Então tiveram que filmar durante a noite mesmo. Então, assim, o John Carpenter, com o pouco que ele tinha, conseguiu criar uma coisa fantástica. Menos realmente é mais. Ele usou completamente a criatividade dele para criar um filme, uma obra-prima. A trilha sonora impecável. A trilha sonora, ela se funde com o filme, se tornando mais um personagem e traz completamente a atmosfera, a alma desse filme. Que esse filme é simplesmente replicado até hoje, serve de inspiração para vários e vários cineastas, estudantes de cinema, cinéfilos. Todo mundo estuda e replica esse filme até os dias de hoje. É um marco, não tem como não colocar esse filme em primeiro lugar. E, obviamente, se não fosse por ele, não teríamos os outros 12 filmes para a gente poder assistir, para a gente ser fã e para a gente amar essa franquia toda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu ranking. Comentem o ranking de vocês também, né? Com certeza a gente vai discordar de algumas coisas, concordar em outras e tá tudo certo, né? Eu expus aqui as minhas opiniões, os meus comentários e é bom, gente, a gente respeitar, tá bem? A gente respeitar um comentário do outro, né? Se vocês não gostarem de um lugar, esse aqui tá muito alto, esse aqui tá muito baixo, enfim, né? Mas vamos debater aqui com respeito, com carinho, né? Como a gente sempre faz aqui no canal, que é muito bom criar esse ambiente mais respeitador e carinhoso e amável que sempre a gente tem aqui no canal, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Feliz Halloween para todo mundo! Vocês vão assistir um filme da franquia hoje, vão assistir outro filme de terror hoje. Comenta aqui também, mas feliz Halloween! E também terminamos o nosso aqui mês, né? Nosso especial 31 dias de Halloween. Espero que vocês tenham gostado esse mês inteiro de tudo que a gente fez aqui no canal. Mas muito obrigada então, pessoal. E deem um like, se inscrevam no canal se você não é inscrito. Faça a maratona dos reviews, né, que eu já fiz de todos os filmes da franquia Halloween, que eu falei essas coisas aqui, só que com muito mais detalhes, muito mais análises, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigada. Até os próximos vídeos e até!